Meus queridos e queridas, graça e paz de Cristo Jesus. Que bom tê-los você conosco aqui mais uma vez, mais uma sala de oração, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos, em nome de Jesus. Também quero agradecer você, internauta, amigo que vai nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook depois, pelas nossas mídias sociais. Nós estamos aqui num culto, em uma sala de oração, né? Da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Tá bom? Vamos orar? Vamos começar então, irmãos, nossa sala? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido conforme a tua vontade. Tudo que somos, tudo que temos, nada além daquilo que se cumpre a tua vontade ou se cumpriu a sua vontade. Continua, Senhor, nos guiando, nos mostrando qual é a boa, perfeita vontade sua em nós. Pai, até aqui o Senhor tem sido maravilhoso, fiel para conosco. E nós, da mesma maneira, queremos ser fiéis a Ti. Queremos Te adorar, queremos louvar, queremos dizer que Tu és o nosso Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Pai, mais uma quarta-feira estamos reunidos com a Tua igreja para glorificar o Seu santo nome. Por isso, nós já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, eu queria iniciar orando com vocês, mas ainda falta alguns irmãos entrarem. Vamos expor as escrituras, né? Vamos meditar na palavra de Deus. Enquanto a gente vai expondo as escrituras, os irmãos vão entrando. Para todo mundo pedir, fazer o seu pedido de oração aí. Prepare o seu pedido de oração e daqui a pouco a gente vai orar em cima desses pedidos, tá bom? O objetivo da sala de oração é justamente essa. São vários momentos, né? Momentos de comunhão, né? Em off, que nós temos, né? Nós temos a parte da exposição bíblica e, consequentemente, nós temos a parte do louvor e adoração, tá bom? Vamos lá, vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, que é a adoração e o louvor segundo a Bíblia, tá bom? Vamos falar sobre esse tema muito interessante, porque falar de louvor e adoração é algo muito sério, porque é algo que a gente pratica no dia a dia, né? Todos os domingos nós estamos lá cultuando ao Senhor e dentro da nossa liturgia de culto tem o louvor e a adoração. Então nós temos que distinguir a adoração do louvor, o que significa e como é isso, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho entendido que muita gente confunde o que é louvor e adoração, não é? O que é louvar a Deus, segundo as Escrituras? Então, eu quero tratar esse assunto com vocês. Eu quero ler um artigo do irmão, deixa eu ver se eu acho que é o nome dele, irmão Andres Burksch. Ele é membro do Concílio do Coalizão do Evangelho e ele é missionário britânico, tá bom? Lá na Espanha, ok? E é pastor da Igreja Batista Reformada de Palma, de Mallorca, na Espanha, tá bom? Então, ele escreveu hoje esse artigo para o mundo inteiro, né? E eu quero hoje, junto com vocês, refletir com os irmãos, tá bom? Vai ter um momento que eu vou narrar o que o autor está dizendo e vai ter um momento que eu vou expor o que eu penso dentro do contexto ou da narrativa do pensador e desse autor. Andres Burksch, uma coisa assim, tá bom? Louvor, adoração, vamos lá, né? A ideia aqui desse autor, irmãos, é tratar esse assunto de forma bem simples, né? Bem resumida. Então, ele vai nos apresentar aqui 10 questões, né, sobre louvor e adoração bíblica. Se não der tempo de falar sobre os 10 hoje, falaremos sobre alguns. A gente pode terminar na próxima quarta-feira, tá bom? Só para a gente se situar aí e não se perder no que vai ser exposto hoje, tá bom? Primeira coisa, o que ele quer nos ensinar aqui é o seguinte: segundo a Bíblia, adorar a Deus é prostrar-se diante dele. Você sabia que a palavra adoração não é encontrada na Bíblia? Quem sabia disso? Complexo, né?
Pelo menos não na versão Almeida revisada e atualizada. Essa versão não tem a palavra adoração. Surpreendente, né? Então, agora, a palavra adorar, ela aparece cerca de 150 vezes nessa versão Almeida revista e atualizada. Tá bom? Por trás desses 150 textos, há 6 palavras hebraicas, aramaicas e gregas. A ideia principal é prostrar diante de Deus. Gente, o que é prostrar diante de Deus? É se doar, não é? Não é simplesmente ajoelhar, né, num culto para fazer um louvor, para orar. Não é isso, somente isso. Se prostrar se achegar a Deus de forma humilde, tá? E agora é a minha fala, né? É você se mostrar a Deus, se apresentar a Deus como forma humilde, ok? Então, a verdadeira adoração consiste em prostrar-se diante de Deus. E aí o autor diz que não necessariamente fisicamente, mas esse prostrar é na sua atitude, no seu coração, né? No seu entendimento, no seu intelecto também. É adoração falsa, ou seja, a adoração falsa consiste em prostrar-se diante de qualquer ser ou qualquer coisa que não seja Deus. Então, aqui ele fala que o se prostrar-se verdadeiro é a quem você se prostra. No nosso caso aqui, a Deus, a Cristo. E os falsos adoradores é aqueles que se prostram a qualquer coisa ou alguém que não seja Deus. Tá? Em toda a Bíblia, há muitos exemplos de ambos tipos de adoração. Essa ideia de nos prostrarmos diante de Deus nos fala de sua santidade e grandeza, de nossa pecaminosidade e pequenez, e do santo temor que devemos sentir diante dele. Ou seja, de sua grande indignidade, a nossa grande indignidade. E qual autor está nos dizendo aqui, irmãos? Que Deus, ele é digno de toda adoração, através da sua santidade, através da sua grandeza, não é? E nós temos que, dentro dessa perspectiva de grandeza de Deus, soberania de Deus, que ele merece toda a nossa adoração, nós temos que, paralelo a isso, entender que mesmo nós, no nosso pecado, nossa pequenez como homens, como mulheres, né? Devemos ter temor a Deus, né? Ou seja, se dirigir a um Deus que é digno, né? Diante da nossa indignidade, ok? Então é muito claro isso. Então, a primeira coisa do louvor e adoração mediante as Escrituras é você se prostrar a Deus. Então, vamos finalizar esse primeiro tópico aqui em reverência a Deus? É se doar-se a Deus de forma verdadeira e genuína. Isso é se prostrar-se diante de Deus, não é? Eu não vou falar de coisas simples, por exemplo, de como a gente adora dentro do culto, porque não há necessidade, mas numa perspectiva bíblica mesmo, tá bom? De como é a adoração e o louvor na Bíblia. Segunda coisa que esse autor vai nos apresentar aqui, ele diz que, segundo a Bíblia, adorar a Deus é responder a tudo que ele é e com tudo o que nós somos. Então, ele entende aqui, trocando em miúdos e resumindo, eu vou falar daqui a pouco o que ele está pensando, ele diz que a adoração é uma resposta a Deus. Então, você adora quem você conhece. Então, você tem que responder tudo que ele é, ou seja, a grandeza, a santidade, o louvor, né? E com tudo o que nós somos, ok? Esta é a minha definição de adoração. É responder tudo o que Deus é com tudo o que somos. Ou seja, responder a todo o seu ser com todo o nosso ser. Então, essa intimidade nossa com Deus revela quem Deus é em nós e quem nós somos em Deus. Quem Deus é em nós? Santo, né? Puro, gracioso, né? Soberano. E quem nós somos perante a Deus?
pecadores, né? Não somos nada no ponto de vista de que nós somos pessoas comuns, que adoram um Deus que é sobre todas as coisas. Nessa perspectiva, ele continua dizendo aqui, autor, quando adoramos, não estamos fazendo algo no vácuo, estamos respondendo a alguma coisa e a quê? Essa é a pergunta. Bem, a Deus, a tudo que sua palavra nos ensina sobre ele. Ou seja, quando a gente adora a Deus, é porque a gente conhece sobre esse Deus. Então, a sua adoração, como resposta a Deus, você precisa conhecer esse Deus. A quê? A Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, a adoração nos faz entender categoricamente quem Deus é, na sua essência, na sua soberania, e quem nós somos aqui, né? Somos pecadores, somos falhos, não é? Então é mais ou menos isso que o autor está querendo nos dizer aqui. E fazemos isso com tudo o que somos e com tudo o que temos. Isto é a adoração. Ele quer citar aqui 3 exemplos bíblicos. Se você puder anotar esse texto para você ler depois, não vai dar tempo para a gente ler os textos, vou só citar, tá bom? 3 exemplos bíblicos sobre isso que eu falei agora para vocês. Primeiro, Abraão subindo no Monte Moriá para adorar ao Senhor, oferecendo seu filho Isaque em holocausto. Está lá em Gênesis 22:5. Tá vendo aí? A resposta de Abraão oferecendo seu filho foi o quê? A obediência a Deus, né? Então, essa adoração de Abraão foi oferecer o seu filho de sacrifício a Deus, né? Ele foi adorar ao Senhor lá no monte. Um outro exemplo sobre essa questão da adoração é a adoração da qual Miqueias falou. Está lá em Miqueias 6:6-8. Diz assim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus. Olha que legal. Então, qual é a resposta da adoração de Miqueias? Que ele tinha que andar conforme o Deus dele, né? Então, houve uma resposta direta de Miqueias para com Deus na sua adoração. Terceiro exemplo, a adoração é ensinada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:1, que nós temos que apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele diz lá? Que é o vosso culto racional. Então, qual é a nossa resposta? Eu passo uma pergunta para você se refletir. Qual é a sua resposta quando você adora a Deus? Que a sua resposta seja que o seu culto é para a glória dele, não é? Que você é um sacrifício vivo, santo e agradável, né? E tudo isso é um culto, é um rito, mas ele é racional, ele é entendível, entendeu? Nós temos que adorar a Deus de forma que toda a igreja compreenda. Me faça uma vírgula aqui nesse ponto. É por isso a importância de como adoramos a Deus dentro da liturgia do culto. É por isso que vocês vão perceber que o nosso culto, ele é extremamente racional. Para alguns, ele é frio, né? Ele não tem Deus. Mas eu sempre tenho dito para os irmãos, o culto bíblico, e agora tratando da adoração dentro desse culto, precisa ser racional. Porque até a nossa adoração, o nosso cântico, o nosso testemunho, o nosso louvor, o nosso ouvir a exposição bíblica é uma resposta a Deus em adoração a Deus. Lindo isso, né, irmãos? Olha que coisa fantástica que é isso. Então, isso é importante, a racionalidade do culto. O que isso quer dizer, pastor Osés? Que o culto precisa ser entendível. As pessoas têm que entender o culto, o que se canta, o que se prega, o que testemunha, o que se lê, né? E toda a liturgia tem que ser entendível, ok? Por isso essa necessidade de ser um culto que tenha ordem, que tenha decência, que tenha Cristo do início ao fim, ok? Então esse autor diz que adorar a Deus, o adorar em nosso culto, em um culto,
é mais do que apenas algo que fazemos na igreja. Então, ele deixou aí para vocês refletir, que adorar é muito mais do que apenas algo que fazemos dentro da igreja, né? Eu estou falando aqui do culto interno, mas eu poderia falar de ações externas, né? E falando de ações externas dentro do sentido do culto, o culto para nós nunca acaba, porque ele é assim, domingo a gente se reúne com toda a igreja, não é isso? Como igreja santa, agradável a Deus, tudo mais, somos sacrifício vivo. Mas o culto não acaba às 9h15, quando se encerra a transmissão ao vivo, quando a gente dá a bênção apostólica. Muito pelo contrário, o culto do cristão, ele continua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É contínuo, de dia, de noite, no dormir, no levantar, no trabalhar, porque a nossa vida precisa ser expressões de adoração a Deus de forma prática, ok? Tá beleza aí? Então, é isso, tá bom? Eu estou acrescentando aqui algumas palavras minhas, conforme o autor está citando aqui. Terceira coisa que o autor nos ensina, né, esse missionário, esse pastor, sobre a adoração e o louvor, né, na igreja. Segundo a Bíblia, ele diz assim, o objetivo número 1 de nossa adoração deveria ser agradar a Deus e dar-lhe glória. Então, é agradar a Deus e dar-lhe glória. A verdadeira adoração não é egocêntrica, você, ou para você, né? Não é egocentrismo, não é só você não é o centro, né? Ego você. Mas é teocêntrico, que é teo, Deus. Deus é o centro, entendeu? Então, ele diz assim, o autor agora, quem está no centro do palco não sou eu, mas sim Deus, um Deus soberano que está recebendo a nossa adoração. O conceito não é que passemos um tempo agradável. A ideia é agradar ao Senhor e dar-lhe glória. Entendeu? Aí eu volto para o culto normalmente para dar um exemplo para vocês. Então, a intenção, a verdadeira intenção do cristão de ir à igreja não é para receber uma bênção, não é para ser curado, não é para isso, aquilo, outro. Não. A única e exclusiva intenção do cristão é adorar a Deus. E dentro dessa adoração é agradar a Deus. Logo, quando agradamos a Deus em sacrifício vivo e santo, não é? Nós estamos o quê, gente? Glorificando a Deus, reconhecendo a sua glória. Ok? Amém? Então, é isso que o autor está querendo dizer aqui e que eu estava esperando para vocês aqui. Bem, ele continua dizendo assim, usamos muito as palavras eu gosto, eu não gosto. Curiosamente, o único lugar na Bíblia onde as palavras eu gosto são encontradas é Gênesis 24:4, palavras de Isaac ao seu filho Esaú. Diz assim, prepare uma comida saborosa, como eu gosto. Olha aí. Está lá na versão NTLH, né? E já se sabe como aquilo terminou. Hoje, porém, as palavras eu gosto estão entre as palavras que mais se escutam, né? Um reflexo, sem dúvida, do egocentrismo das pessoas. Ou seja, o querer da pessoa. Eu gosto disso, eu quero isso, é para mim, né? É para mim. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, refletindo, trazendo exemplos do egocentrismo, né? Que tão facilmente toma conta de nós. Quando menos espera, a gente está sendo um egocentrista, né? Pensando só em nós, falando de nós, eu. E há muito de eu gosto, eu não gosto em nossa adoração. Ele quer dizer que enquanto o egocentrismo diz a palavra eu gosto, na adoração é muito usar a palavra eu não gosto. Ok? Então, é mais ou menos isso. Então, a nossa adoração tem que render e agradar a Deus e também render glórias a Deus. Ok? E ele finaliza dizendo assim, nesse terceiro ponto. A verdadeira adoração não deve ser uma questão de nossos gostos.
A única coisa que realmente importa é que o Senhor goste e que ele seja agradado. E que da forma que a gente agrada ao Senhor, né? E que lhe agrade e que lhe dê glória que é devido. Irmãos, esse é o sentido do louvor e adoração. Eu até acrescentei aqui, trouxe um conceito mais cultico, né? Em nosso culto. Mas, mais uma vez, isso pode ser usado, esses exemplos de adoração bíblica, louvor e adoração bíblica, pode ser usado fora da igreja, como já citei para vocês. Vamos lá. Quarta questão que esse autor nos apresenta do louvor e adoração bíblica. Segundo a Bíblia, ele diz, louvar a Deus é reconhecer suas virtudes, ser impactado por elas e louvá-lo por elas. Louvar significa elogiar, ou seja, celebrar com palavras. Lindo isso aqui, irmãos. Isso aqui é espetacular, isso é maravilhoso. Então, todas as vezes que nós estamos louvando a Deus, nós estamos cantando em palavras, dizendo assim, Senhor, Tu és bom, a sua misericórdia dura para sempre, Tu és gracioso, Tu és eterno, Tu és soberano. Nós estamos elogiando Deus, exaltando Deus, ou seja, nós estamos exaltando, né, as suas virtudes em nome de Jesus. Que lindo isso, irmãos, que lindo isso. Louvamos, vamos lá, ver se você tem essa quarta parte aqui. Louvamos nossos atletas, louvamos artistas e atores favoritos, louvamos as pessoas que mais amamos. Louvar alguém é reconhecer suas virtudes. Ficar impressionado e impactado por essas virtudes é louvá-las, louvá-las por elas. E louvamos ao Senhor por suas maravilhas e virtudes. Seja diretamente Senhor, grandioso és tu, ou indiretamente, quão bom é o Senhor. Então, seja você louvando ao Senhor, elogiando ao Senhor diretamente ou indiretamente, faça. A gente não elogia uma pessoa que a gente admirou de alguma situação? Faça da mesma forma para Deus. Reconheça as suas virtudes e seja impactado por elas. Não é? Como se Jesus fosse o nosso exemplo, né? O nosso maior exemplo de vida. Mas esta maneira que a palavra louvor está sendo usada nos nossos dias de hoje, nos referimos a líder de louvor, ou seja, às vezes é uma pessoa específica, né? Um líder de louvor, ou um pastor, ou alguém, ou a tempos de louvor. Bem, às vezes sim, outras pessoas não. O que quer dizer aqui? Que muitas vezes, a gente quer louvar ao artista, ao líder, se esquece de louvar a quem merece toda a honra e toda a glória. Então, se concentrem, louve a Deus, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, deixa eu ver se eu consigo dar mais um aqui. Vou parar por aqui, porque senão a gente consegue orar. Nós falamos de 4 características do louvor e adoração bíblica, ok? Dentro de um contexto cultico e também num contexto além do culto, externo, né, no nosso dia a dia, nossa vida cristã, tá bom? E a gente volta semana que vem falando sobre esse mesmo assunto no parágrafo 5, tá bom? São 10. Então a gente tem aí 6 parágrafos para a gente falar e expor para vocês, tá bom? Vamos abrir os áudios aí agora para a gente fazer a oração, mas antes, enquanto vocês vão abrindo os áudios aí, já podem me dizer o que vocês acharam aí sobre o tema de hoje, não é? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Para a gente já ir para as orações. Nós temos aí 7 minutos. Assim, eu gostei muito do tema, porém eu acho um pouco difícil para fixar ainda. Sim. É complexo, porque quando a gente vai falar da Bíblia no ponto de vista mais profundo, não é? Mas depois vocês ouvem lá, o áudio novo vai ser gravado, vocês vão começar a compreender com mais calma. Mas a ideia central lá, né, tinha desse artigo, desse pastor, desse missionário, e aí eu falo até de mim também, é que
da forma que está acontecendo a adoração e o louvor dentro e fora da igreja, acaba sendo louvor a ídolos, a pessoas. Sim. Você entende? Por Sim. quê? Porque falta esse cerne, essa semente da Bíblia, esse centro, né? Vamos falar aqui. Então, o louvor hoje é egocentrista. Fala de homens, fala de si mesmo, para mim, para eu, para nós. E acaba Ou se seja, esquecendo. não aprofundou, enraizou no que diz a Bíblia de fato. O que relata. Exatamente. Exatamente isso, né, tia? Exatamente isso. E às vezes passa batido, né? Isso às vezes a gente, assim, vamos falar de nós aqui, da igreja, a gente até acaba assim, lógico que a gente tem todo esse cuidado, né? A gente tenta, de todas as formas, o culto é para a glória de Deus. Irmãos que têm acompanhado nossos cultos, nossas lives, que têm frequentado a nossa igreja, seja online ou presencial. Inclusive, pastor, esses dias eu estava até falando lá no meu serviço, essa diferença que eu vejo nos louvores lá na igreja e às vezes quando a gente é convidado para participar de alguns eventos em outras igrejas também, né? Existe uma diferença muito grande, muito notória, que não dá muito para comparar a dinâmica deles, a essência deles lá com o conteúdo que a gente tem. Então, assim, eu chego em outras igrejas, hoje em dia, eu sempre eu questiono, porque eu acho um conteúdo um pouco fraco. É estranho, né, Netinha? É estranho. Para mim é. Não tem Não, como não. não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deixa eu citar rapidamente, vai dar tempo, tem 4 minutos para a gente orar. Você vê, teve o dia do evangelho. Que maravilha, vamos lá, vamos glorificar o Senhor. Mas o que a gente percebe às vezes, você vê, num show, num culto, se poderia se aproveitar esse dia, que é dia do evangelho, mas por ser o dia do evangélico, não deveria exaltar o evangélico. Porque se é o dia do evangélico, é o dia do cristão. Nós somos cristãos porque servimos a Cristo e pegamos a nossa cruz todos os dias. Então, você chega num show, os caras estão ovacionando um cantor, ou um pastor, ou está entretendo. Então, falta contexto, falta palavra, falta Bíblia, falta evangelho, sabe? Falta entender o verdadeiro sentido do que é o reino. Sim, porque é exatamente isso. Porque isso está muito vago. A adoração e o louvor hoje nas igrejas e fora dela é muito superficial, não é? Eu estava dizendo que a nossa igreja tem essa preocupação. Não quer dizer que a gente está no tempo, tá certo, não. A gente precisa mudar muita coisa. Mas é porque quando a pessoa chega e assiste o nosso culto, ali é geladeira, ali é frio, ali não é crente e tal. Mas não é o temor, é o respeito que nós temos. Então, o culto tem que ser racional, irmãos, dentro do sentido da adoração. Então, a nossa adoração tem que ter objetivo, né? Eu citei alguns para vocês aí. 4 objetivos bíblicos para adorar. Tá bom? Bem, o tempo acabou. Estava gostoso hoje, né? Tava muito bom, tá muito bom hoje o tema. Esse tema é muito bacana. Eu estava refletindo sobre isso hoje. Porque é um tema prático. Eu cheguei atrasado, porque eu fui ali entregar uma marmita. Coisa boa. Não, mas tranquilo. Nós vamos fazer assim. Eu vou orar agora no geral, porque senão não dá tempo. Não vai dar tempo nem de pedir fazer as pedidas de orações, nem agradecer. E eu vou voltar numa outra sala, só nós agora, para a gente fazer as pedidas de orações sem gravar. Pode ser? Para a gente concluir, se possível, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp mesmo, pelo Zoom mesmo, para a gente agradecer. Eu sei que tem muita gente querendo contar testemunho aí, não é? Uma Fátima, Lourdes, muita gente querendo contar aí. Vamos orar, gente? Vamos adorar a Deus e louvar a Deus através das nossas orações? Sim. Pai, tudo que somos e fazemos é para a sua glória, para engrandecer o seu santo nome. Senhor, para que nós percebamos qual é a boa, perfeita vontade sua em nós. Queremos te adorar de forma bíblica, para que tudo que sai da nossa boca de forma de louvor seja para te engrandecer as suas grandezas. Queremos reconhecer, Senhor, como um Cristo em nossas vidas. Deus, que aquilo que nós queremos louvar e adorar
dentro do culto, na liturgia do culto e fora dele, ou melhor, que a nossa vida cristã, que a nossa vida seja a essência da adoração e do louvor. Nos guia para as veredas, por amor do teu nome. Nos guia para fazer a sua vontade. Por isso, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a honra e a glória seja dada a ti, dentro dos templos, dentro do templo e fora do templo. Que a nossa vida seja uma adoração em gratidão a ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que em Cristo Jesus vos abençoe, viu? Amém. Nós temos, se foi pouco hoje, né? O tema é realmente muito gostoso mesmo, né? E o Espírito Santo vai nos dando muita coisa aqui, a gente vai acrescentando aquele que o autor está falando, acaba que perde muito tempo. Mas acho que é legal para a gente estar entendendo, observando, tá bom? Envie esse link, esse vídeo para alguém que você ama, que você acha que ele tem que adorar, para ele aprender o que é adoração, tá bom? Compartilhe aí. Vocês que estão aqui, meu abraço, beijo no coração e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Vocês aí de casa, até quarta-feira que vem. Deus abençoe, gente. Paz de Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez, viu? Até aqui o Senhor nos ajudou. Tchau, boa noite. Paz. Boa noite, Lê. Boa noite. Paz.